Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos, chegando ao episódio 26, terceira temporada. Muito feliz do nosso Futuros aí, tá tão longevo, sendo representado hoje por duas mulheres que são referências aqui no que elas fazem. Eu estou muito feliz com esse episódio que a gente vai fazer hoje, o episódio A Liderança na Era da IA. Vocês estão reparando que hoje a gente não está naquela sala bonita do Venturos, hoje a gente está testando um formato diferente, totalmente virtual, mas o conteúdo continua o mesmo, pessoal. Como sempre, antes de começar, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, a gente lê tudo, a gente responde, isso é muito importante para a gente fazer os nossos episódios e ajustando o Futuros conforme for necessário. Também lembramos, temos um novo formato de Futuros, Futuros Beats, episódios semanais, 20 minutos, falando sobre novidades, sobre o que está acontecendo de mais novo nesse mundo da tecnologia e da inovação. Pessoal, como eu adiantei, hoje a gente vai falar sobre a liderança na era da IA, e eu acho que a IA revolucionou e revoluciona e revolucionará tudo nos próximos anos. E é muito importante a gente também fazer esse paralelo com a liderança. Hoje trouxe aqui Priscila Salvaterra, gerente do nosso VNT School. Quantos anos de Venturos, Priscila? Esse ano já serão 6 anos. 6 anos, hein? Parece que foi ontem que você chegou, hein? Parece. Bem-vinda. Primeira vez no Futuros? Primeira vez no Futuros, Perfeito. né, Muito bom. como participante aqui, mas já sou ouvinte dele, né? Muito bom, bem-vinda. O pessoal aí do marketing não convida os aventureiros, né? Aí o pessoal fica reclamando depois. E também tenho a satisfação, ela topou participar do episódio com a gente, Ana Paula Zamper. Ana, vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Olá, prazer. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Eu venho do mundo de tecnologia, trabalhei 31 anos na IBM com tecnologia. E um fun fact sobre mim, eu trabalhei com inteligência artificial em 1990. Então, para quem acha que IA apareceu há 2 anos, né, eu já estava nesse mundo aí desde cedo. Eu sou diretora de um curso de inteligência artificial para executivos na Exame São Paulo, qual eu tive o prazer de conhecer o Marcelo, tê-lo como aluno e orador da nossa turma de formatura. Sou conselheira consultiva e de administração de algumas empresas e apaixonada por tecnologia, inovação e as pessoas que fazem esse mundo acontecer. Muito bom, pessoal. Então, duas mulheres aí com muito conhecimento que vão trazer muito know-how para esse bate-papo que a gente vai trazer hoje. O Venturos e o Futuros, eles falam de IA, assim, praticamente em todo episódio do Futuros. Realmente é uma grande revolução. É o que a Ana falou. A IA existe há muitos anos, né? Mas desde que o chat GPT popularizou a IA, e acho que esse que é o grande ponto, né? A IA já existia nos anos 60, já tinha muita teoria, né? Tem o filme 2001, A Odisseia no Espaço, que fala de IA, né? Uma IA que enlouquece, olha só, hein? Uma IA que começa a alucinar, uma IA cognitiva, a General AI, mas talvez muito moderno para a época. Muito pouca gente entende o contexto do 2001 como um todo, né? Tem muita coisa por trás ali fantástica, né? Que Stanley Kubrick falou. Então, também um recado para Andressa, né? Que faz o Futuros Beats, né? Ela achou que eu não gosto do Stanley Kubrick. Eu gosto, tá? Eu só durmo nos filmes dele. Isso é outro ponto, tá? Mas voltando um pouco, mudou muita coisa. E aí eu vou começar com as duas, vou começar com você, tá, Ana? Realmente você foi líder, né? Você de uma grande empresa de tecnologia. Você viu como foi aí nos últimos 31 anos, né? Quando você trabalhou, muita coisa aconteceu. Mas a IA parece que colocou todo mundo junto numa coqueteleira, né? Balançou, jogou de novo no copo e mudou tudo, né? Então, como que você vê essa questão de que mudou, né?
e principalmente essa transformação do trabalho na forma de liderar com tanto de ferramenta como IA que a gente tem hoje. Eu acho que você tocou num ponto super interessante, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a IA já estava presente, a gente só não tocava, né? A gente passou a tocar, digamos assim, há pouco tempo, mas é importante a gente entender, e certamente vocês exploram aqui, que a tecnologia não é igual à IA e a IA não é igual ao ChatGPT. Então, acho que esse é o ponto, né? A gente tem tecnologia e IA na parte invisível, digamos assim, dos sistemas. O que eu vejo nesse meu tempo de mercado? Eu acho que a principal mudança que a gente teve na forma de liderar não foi tecnológica, foi cognitiva. A gente sai de um modelo, e eu me vejo como líder no passado e agora, onde o meu valor era ser um líder responsivo, ser um líder que executava rápido. Aquele modelo pergunta e responde. Hoje, o valor que um líder tem é muito mais essa questão de trazer o julgamento. A IA, como o Marcelo bem comentou, colocou a gente aqui numa coqueteleira, ela absorveu o operacional. Então, o que sobra para nós é o poder da decisão e decisão sob pressão, que é um ponto super importante. Fazendo uma conexão aqui com alguns dados, em 2025, o Fórum Econômico Mundial lançou aquele relatório sobre o futuro dos empregos. E nesse relatório, eles puseram números que são bem interessantes, que é até 2030, a IA e todo esse avanço da tecnologia deve criar 170 milhões de novos empregos e tornar obsoletos 92 milhões, ou seja, um saldo positivo de 78 milhões nos 55 países em que eles pesquisam. Então, o ponto que a gente sempre discute é o que mudou, a IA vai me tirar do trabalho ou não. Eu acho que não é o desaparecimento do trabalho que assusta. O que realmente deveria nos preocupar e fazer com que estejamos sempre atentos é a falta de compreensão profunda sobre o que a IA traz. Os dilemas éticos, a confiabilidade dos dados, os riscos reputacionais que podem surgir se a gente liderar sem ter a consciência digital. E nesse mundo que tem tantos dados, né, tanta velocidade, tanta ambiguidade, traz menos clareza. Então, usar IA hoje virou commodity, dificilmente a gente vai fazer algo que não use IA. E eu estou falando da IA do mais básico até o mais elaborado, que é o invisível que a gente não vê. Agora, pensar com qualidade, aí meu ponto do conectivo, não mudou. E é isso que eu vejo que redefine a liderança de hoje. A gente acha que para ser líder eu tenho que dominar as ferramentas. Pelo contrário, eu tenho que pensar com criticidade, eu tenho que trabalhar na questão de sustentar a decisão quando o contexto é incompleto. E aí é um ponto que sai da zona de conforto, né? Então, o futuro do trabalho é positivo em volume, em números de cadeiras, mas eu vejo ele muito mais exigente na questão da profundidade. Então, o sucesso da liderança vai depender da capacidade de abraçar a tecnologia no sentido mais amplo, como aliada, mas sem perder o foco na gestão de pessoas. E aí, Priscila, agora tá fácil responder depois Nossa, agora tá. do que a Ana. Assim, concordo com tudo, né? Fica fácil. Concordo com tudo. Eu concordo muito, né, de fato, com o que a Ana trouxe. Acho que hoje, na prática, que a gente até está vivenciando com os líderes de hoje, eu traria para, né, como inclusão, né, esse movimento de transformação é a palavra curadoria, que a gente fala tanto, né? Acho que o líder hoje, né, acho que o passado era uma liderança muito baseada no comando e controle, né? Que a gente, né? Porque o contexto pedia isso, né? O contexto, né? Ele era movido a muito esse movimento, né? Do líder deter toda a informação e ele, né? Ser o comandante daquela tomada de decisão, de ter o controle total sobre todas as informações. E nessa era de hoje, está mais complexo, né? As pessoas têm o poder da informação, né? Ela não fica mais centralizada em uma pessoa. As pessoas têm esse contato com todas as informações e com esse contexto. Só que hoje, acho que o que a gente precisa entender é que falta um pouco aí, qual é o nível de criticidade para essas informações que estão sendo recebidas, né?
A gente está falando muito, né? O Fórum Econômico também trouxe da skill do pensamento analítico, do pensamento crítico sobre essas informações. Então, essa skill que ela está nesse movimento, né, que surge tão importante nessa era da IA, né? O quão de criticidade e curadoria a gente precisa ter para que toda a informação que eu vou estar recebendo, ela se encaixe no contexto da organização que eu estou hoje. Né? E o líder, para mim, ele é o integrador dessa inteligência, porque ele precisa ser a ponte entre o que, né, a estratégia da empresa está solicitando e como é que eu vou operar isso com o meu time. Como é que eu integro, né, todo esse movimento para a gente atingir o resultado que a gente espera dentro da organização. Então, acho que tem esse movimento dessa integração dessas inteligências aí entre as pessoas do meu time com os agentes de IA para gerar esse resultado. E o que você falou, Priscila, e também o que a Ana, vocês comentaram, eu acho que é muito importante, porque as pessoas têm a impressão que com a IA generativa, o trabalho ficou burro, né? Ou seja, as pessoas estão emburrecendo. Ah, eu faço, eu já nem penso, eu pego o que a IA mandou, jogo. E aí é que está o problema, né? E aí é que você comenta do pensamento analítico, super importante, super bem lembrado. E até no programa de IA que a gente fez lá no PIAC, da Exame São Paulo, eu recomendo para todo mundo, sabe? Eu sempre fui um cara de tecnologia, de IA, né? De IA nem tanto, mas embedded software. Mas a gente acha que sabe tudo, né? Então, eu vou lá, tal. Meu, mas o que eu aprendi lá e coisas assim que fogem do nosso mundo e que a gente não para pensar. Que foi um pouco do que a Ana falou. O risco, gente. A IA começa a trazer dilemas éticos, de regulação, tudo de riscos, que você tem que estar muito atento dentro da sua organização. Se você não tem esse pensamento analítico, é o limiar de você expor a sua empresa para um ransomware ou para ter um problema de propriedade intelectual gravíssimo. Então, assim, olha a complexidade. E é isso que vocês falaram, né? A complexidade aumentou. Legal, temos ferramentas para tudo. Hoje é mais fácil mandar e-mail, é mais fácil fazer um monte de tarefas. Tem agente para tudo. Tem até um pessoal que fala que tem agente para dar bom dia para sua esposa, né? Aí a sua esposa cria um agente para responder o bom dia seu. Então vocês continuam não conversando. Olha que loucura, mas olha só que coisa, né? As pessoas têm esse pensamento analítico, ele é muito importante. E é aí que eu queria emendar a segunda pergunta para você. Eu vou começar com a Priscila agora, sobre o lifelong learning, né? Então, muita gente acha que já sabe tudo, né, Priscila? E você foi uma das primeiras pessoas que veio com esse termo para mim. Eu fingi que eu sabia, fui lá, procurei no Google depois. Mas você já bate nessa tecla do lifelong learning. E aí, só isso mesmo, né? O que potencializa esse profissional, esse líder que está constantemente aprendendo do futuro? Marcelo, acho que é um termo que ele não é novo, né? Ele já vem há algum tempo e eu acho que ele nunca foi tão necessário na atual complexidade que a gente atua hoje. E eu sempre falei, né? A importância da gente aprender sempre, tá sempre num ciclo de aprendizado, que nada mais é que o aprendizado contínuo, né? Na verdade, eu acho que ele hoje deixou de ser um diferencial competitivo e é uma questão de sobrevivência, né? Porque se tudo muda o tempo todo, o nosso saber também muda o tempo todo, né? E como é que a gente consegue administrar tudo que a gente tem hoje de informação, de conhecimento, uma vez que muda o tempo todo? Então, a gente tem que, muitas vezes, desaprender o que a gente aprendeu. E isso está mais constante, não é daqui a um tempo, é o dia todo, o tempo todo, alguma coisa a gente vai precisar reaprender ou aprender coisas novas, né? E esse constante aprendizado, ele está no nosso fluxo de trabalho. Ele não está mais só dentro de uma sala de aula, como antigamente a gente, né, detinha o conhecimento dentro de uma sala de aula. Então, hoje as ferramentas, né, o modelo online, as ferramentas que a gente tem hoje, ele nos proporciona ter esse conhecimento
durante o nosso horário de trabalho, durante o nosso trabalho, né? As trocas de experiência, as trocas, né, com os colegas. Então, você está aprendendo o tempo todo, independente da modalidade que, né, de um estudo mais formal ou informal. Aqui, a base que eu trago é: conteúdo não falta. O que a gente precisa é da curadoria referente a esse conteúdo, do que é relevante para o desenvolvimento da competência que você quer, né, e para o contexto da sua empresa. Então, acho que esse movimento, né, está cada vez mais contínuo, né, ele vai ser contínuo por conta, né, de todo esse movimento complexo que a gente está hoje de aprendizados o tempo todo, né? Ainda mais no segmento da tecnologia, as coisas ficam obsoletas rapidamente, né? A gente está aprendendo o tempo todo. Só que eu entendo também que a gente precisa selecionar e filtrar o que de fato faz sentido para aquilo que a gente quer, né, dentro da nossa organização e até mesmo como profissional, né? Porque hoje, né, a gente vê uma série de competências, uma série de estudos, e tá bom, mas para mim, né, como carreira até, e para minha organização, o que faz sentido neste momento, né, eu aprender ou desaprender? Eu acho que é esse movimento que a gente precisa cada vez mais incluir no nosso dia a dia. E aí, Ana? Difícil, né? Difícil. Eu vou voltar com o Fórum Econômico Mundial, tá? Esse relatório eu sou fã e esse, o do futuro do trabalho, ele comentou em 2025, eu ainda não vi de 2026, que a pressão por formação e requalificação só aumenta. Então, ele diz que até 2030, 59% das pessoas vão precisar de um treinamento, 29% vão ser requalificadas nas funções atuais e 19% realocadas. Então, como bem disse a Priscila, nós nunca tivemos tanto acesso a aprendizado, né? A tecnologia, eu diria que democratizou o alcance e o digital ampliou, democratizou o ensino, o digital ampliou o alcance. Mas, como bem diz a Priscila, eu concordo, o acesso não é aprendizado. Hoje, eu vejo que essa coisa do digital criou uma ilusão de profundidade. Então, o fato de eu ter disponível esses 7 de cursos, de eu ter disponível esse monte de conteúdo, eu tenho a ilusão de que eu sei. Então, o lifelong learning tem que vir também com a humildade de entender que a disponibilidade não é só olhar ali, eu tenho que ter profundidade e consumir o conteúdo de maneira adequada, é construir meu repertório com contexto. Ainda eu acho que a combinação entre o digital e o lado pessoal, digamos assim, analógico, é que funciona melhor, que é conteúdo, troca entre pares, a fricção, né, intelectual, a diversidade de perspectivas. Então, obviamente que tudo isso a tecnologia ajudou, mas não substitui. Tem um conceito, eu sou muito curiosa com as coisas, e tem um conceito que eu vi outro dia, que não é novo, tá? Chama Humics, Humics, e o H ele sempre escreve com H maiúsculo, que é do Pascal Bornet. É um livro que ele diz a arte de você se destacar no mundo da inteligência artificial. O que ele chama de Humics são capacidades exclusivamente humanas, e ele bota o H maiúsculo de propósito. Então, quando a gente traz isso para o lifelong learning, conecta com o que a Priscila comentou. Quais são as capacidades exclusivamente humanas? Pensamento crítico, a criatividade contextual, julgamento ético, a empatia real e a decisão sobre ambiguidade. O problema é que a gente está na direção oposta. A gente tem 1 milhão de conteúdos, tudo nos inundando, né? E aí eu gosto de trazer um outro conceito que está em linha da questão da curadoria que a Priscila comentou, que é a obesidade da inteligência artificial. Somos inundados por conteúdos, temos um excesso de ferramentas hoje, né? Toda semana eu recebo as 10 melhores ferramentas para isso, as 100 para isso, as 10 para aquilo, respostas rápidas e pouca reflexão. Então, voltando à questão da liderança e do lifelong learning, eu tenho que consumir o conteúdo com um propósito, eu tenho que consumir o conteúdo para criar o meu repertório
e lembrar que quando eu aceito um conteúdo sem questionar, se eu terceirizo a autoria, se eu evito o esforço intelectual, eu não vou estar evoluindo. Eu estou atrofiando o que nos torna relevantes, que são as nossas capacidades humanas. Eu concordo muito com o que vocês falaram, e aí eu vou emendar a nossa próxima pergunta, porque acho que ela é muito relacionada, né? A gente está falando de curadoria, tem Humix, né? Gostei demais disso, depois eu vou até procurar sobre ele. E é tudo siglas hoje, né? Hoje o mundo VUCA, enfim, é muita coisa que a gente realmente, né, tem esse sentimento, né? Até o pessoal tem vivido crises, né, de burnout, de ansiedade, tal, o fear of missing out, o FOMO, né? Porque você é tão inundado por coisas e, poxa vida, né? Cada semana surge uma nova IA. There is an AI for that, né? Tem aquele site. Então, assim, realmente, se você quiser só ficar se atualizando, você vai faltar horas do seu dia, né? E aí é que eu trago um conceito que a gente viu muito isso, que é a da ambidestria corporativa, porque assim, legal, você tem que ser um profissional que está hoje, olha só também, né? 4 gerações trabalhando, né? Nas empresas, diferentes approaches. Você tem que estar se atualizando muito mais do que a gente se atualizava antigamente, porque a velocidade está absurda. Você tem que estar preocupado com a tal da IA, que pode mudar o seu trabalho a qualquer momento, né? Mas você tem que entregar o seu dia a dia. Você não deixou de ter cliente, você não deixou de ter entrega, os seus projetos, tudo. E aí, também um termo não muito novo, mas um termo importante, que é a ambidestria corporativa, né? Então, o quanto que você está se dedicando ao novo e ao dia a dia, né? Com esse equilíbrio. E acho que é um pouco disso, né? Pode não ser a pílula, né, Ana? Mas talvez seja um caminho para você se equilibrar. Você acha que é isso mesmo, ambidestria? Eu acho que é isso, embora tenha virado um hype, né, um buzzword, mas eu concordo com você. Eu tinha um chefe que eu me lembro quando eu entrava nessas crises, eu falava, cara, você quer que eu foque no profit ou na renda? Ele respondia, sim. No curto ou no longo prazo? Sim. E eu ficava enlouquecida, porque sim. Ou seja, é uma tensão super mal resolvida dentro das empresas e na nossa cabeça, né? Então, é difícil, é fácil de entender que a gente tem que trabalhar em eficiência, curto prazo e presente, e inovação, exploração, correr riscos, o futuro. Na verdade, o que eu vejo, né? Não é escolher um ou outro, que eu acho que a gente automaticamente vai para esse mundo da exclusão, mas usar os dois. E aí que complica, né? Eu preciso usar os dois em momentos diferentes. Mas eu ainda vejo que a dinâmica, digamos assim, o framework de trabalho das empresas ainda forçam o mundo da escolha. Tentar, sei lá, inovar sem base e proteger tanta base que sufoca a inovação. Então, a ambidestria no nosso dia a dia, o que deveria estar na nossa pauta, é uma gestão de conflito real, é trabalhar com paradoxo, é operar com eficiência e inovar no tempo todo, garantir a estabilidade sem perder a agilidade e a questão de controles éticos, inclusive, e de governança. Automatizar sem desumanizar, que a gente já falou um pouco. Entregar agora sem comprometer o longo prazo. Não é fácil, é decisão a cada minuto, todo dia, e aí entra um ponto que é muito importante, que eu imagino que a Priscila vá comentar também, é a questão da cultura. Eu tenho que trabalhar na empresa e desenvolver uma cultura de que a liderança tolere erros, que a liderança tolere eu aprender e explorar essa questão dos erros, né? E não bagunça, ou seja, erro dentro de um modelo organizado. E trabalhar com clareza, conectar a inovação com o negócio, transitar entre operação estratégica, aprendizado contínuo, como a gente já falou.
eu vejo ambidestria muito mais do que inovação, talvez. É muito mais sobre a maturidade que o líder tenha com atenção e sem simplificar demais. É trabalhar na questão da exploração e na explotação, mas acho que é isso. Priscila, para passar para você, eu lembrei, né? A Ana lembrou bem da cultura, né? E acho que foi o Peter Drucker que falou, né? Que a cultura come a estratégia da empresa no café da manhã, né? Porque cultura é um negócio muito simples, né, Priscila? É bem simples, né? Na verdade, né, eu acho que quando a gente fala de cultura, né, e hoje a gente, até no Venturos, a gente fala muito dessa questão da cultura de aprendizado, né, dessa cultura de inovação e também a cultura de resultados, né? Acho que a gente vê como um tripé, né, para que todo o sistema funcione. Mas, como bem dito pela Ana, a questão da ambidestria, se ela não tiver um terreno preparado para que ela aconteça, a gente vai acabar indo pela exclusão, não pela inclusão, né? De a gente, né, o líder proteger a operação atual, né? Estar na operação, fazer dela o mais eficiente, né, possível, trabalhar na sua capacidade máxima e também explorar novos territórios. E também, né, a gente inclui. Só que para isso, de fato, a gente precisa ter uma cultura preparada, né? Porque o meu time, ele está operando no dia a dia. Ele está ali lidando com os problemas diariamente. E, geralmente, a agenda consome diariamente os problemas do atual, da operação atual. E aí, se você também não prepara o seu time para que tenha esse olhar do agora e do futuro, vai ficar complicado para a liderança fazer isso sozinha. Ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Então, o desenvolvimento do time passa por esse movimento cultural, de que toda a empresa precisa estar na mesma sintonia e nivelamento de conhecimento, para que ele entenda a hora que chegar uma demanda do futuro, ele não precisa parar a demanda atual, mas eu tenho que ter um espaço na minha agenda onde eu consiga equilibrar as duas coisas. E se a gente não inclui esse movimento aos poucos na nossa agenda, a gente é tomado pela operação diária. E aí a gente fica nesse ciclo de que vicioso de estar o tempo todo olhando para a operação e a gente, né, muitas vezes, eu não tenho tempo para olhar para o futuro. Mas é importante, como é que a gente inclui isso, né? Coloca um espaço, a gente, né, bem aprendeu ultimamente, né, Marcelo? Coloca um espaço na sua agenda de que você vai falar ali 1 horinha na semana para olhar para o futuro, né? Então, acho Exato. que a gente precisa trazer espaço, né, dentro do nosso dia a dia, e acho que o papel do líder nisso é direcionar e também estimular o seu time a estar olhando para essas duas vertentes, o hoje e o futuro, mas e também a empresa trazer essa cultura e dar condições para que as pessoas também consigam fazer essa ambidestria, né, corporativa que a gente tanto entende que é importante nesse movimento, né, de complexidade. Você falou um negócio tão... Ai, desculpa, Marcelo. Não, pode falar, Você Ana, falou um pode falar, negócio depois tão eu complemento. interessante sobre pensar, Priscila. Pensar hoje é o trabalho mais difícil que existe, né? Porque quando a gente volta na questão do que mudou da liderança, quando eu acabo um dia hoje e tive aquela agenda cheia de reuniões, né, back to back, eu falo assim, nossa, dia produtivo, né? Será? Exatamente. Conecto com o teu ponto, fazendo uma provocação, né? A maturidade tem me trazido esse poder de questionamento, digamos assim. Eu tenho que parar e pensar, eu tenho que parar e estudar, eu tenho que parar e me conectar com algo novo. Mas é uma coisa que necessita disciplina nossa. Você falou tudo. Eu tenho que colocar na agenda. Exatamente. Eu acho que foi bom você falar primeiro, viu, Ana? Porque o que eu ia falar, você vê, né? Os problemas todos que a gente está falando, eles são muito mais de liderança do que da tecnologia em si, né? Se a tecnologia dominante hoje fosse blockchain, computação quântica, realidade aumentada, gente, o problema continua o mesmo, né? O problema continua o mesmo. E eu queria retomar, né, a questão da IA, até com um pouco do que a Priscila falou, né?
essa readequação de agenda. Muitos têm se falado, né? O quanto você tem se dedicado, né? Você tem que ter um tempo para estudar, mas você tem que ter um tempo para as pessoas. E o líder, principalmente, né? O líder educador, que também é um outro conceito, ele é super importante. Eu venho fazendo, eu tiro os 2 primeiros dias da semana são equipe para mim, tá? E isso está fazendo muita diferença, porque agora eu tenho aquela escuta ativa, sabe? Porque às vezes o cara tá fazendo uma reunião, né? Tá aqui no WhatsApp, está fazendo outra coisa e tal. As pessoas têm tido uma escuta péssima, né? Tem uma escuta 100% focada na pessoa, né? Isso é super importante. São coisas que fazem diferença. E nessa questão toda da liderança, eu recebi um report essa semana, eu assino uns 400 reports, né? Lógico, né? Você tem que estar tudo ao mesmo tempo e agora. E um desses reports, acho que foi do TechDrop, ele comentou funções que não vão acabar com a IA. E citou várias profissões, eu achei muito interessante. Enfermagem. A enfermagem não vai acabar. Porque a enfermagem, o dia a dia do hospital, ele é extremamente diferente. Cada hora é um problema, cada paciente vai ter um. Então, assim, você precisa desse fator humano para fazer essa orquestração. Uma outra função que não vai acabar com a IA, o líder. O gerente, ele vai acabar. Porque o gerente que só faz aquele trabalho automático, que comando e controle e tal, cara, isso tudo vai ter um agente ou alguns agentes para fazer esse trabalho. Agora o líder, aquele que conversa com as pessoas, aquele que dá feedback, aquele que orienta, não tem IA para fazer isso. Só que, como que eu consegui dedicar 2 dias da minha semana para minha equipe? IA. E aí eu tenho ferramenta agora para me ajudar a ler relatório, a preparar e-mails, a deixar o meu dia mais efetivo. Quanto tempo que eu não sei o que é fazer um Meet Minutes? Não preciso. Você grava a reunião, tá, e pum, já faz o resumo, né? Então, olha só, quanto tempo a gente perdia e a gente não tinha uma IA para nos ajudar, principalmente essas tarefas mais repetitivas. Então, acho que isso é um ponto muito importante hoje, né? O líder, ele não vai ser substituído pela IA. Ele não vai ser substituído pela IA, tá? E aí eu queria, isso é um pouco de reflexão, né? Eu não devia refletir tanto, mas vamos passar para a próxima pergunta, que é o oposto do líder. O que a gente vem percebendo, né, Priscila? Acho que a Ana também percebeu isso no seu tempo em corporações, né? Uma geração agora que não quer pegar papel de líder. Não quero mais responsabilidade, tudo. É um caminho perigoso, né? Porque assim, quanto mais automático for o seu trabalho, maior a tendência dele ser substituído por AI. Mas as pessoas também sabem que a liderança ela dá trabalho. Ela dá trabalho, ela tem que lidar com pessoas. As pessoas não querem mais lidar com pessoas, querem conversar no WhatsApp, com bots. Que loucura, né? Vou começar com você, né, Ana? Mas é um paradoxo que a gente vive, né? A gente sabe que o líder não vai morrer pela IA, mas as pessoas não querem pegar a liderança. Não é uma loucura isso? Eu acho que quando eu olho, né, a liderança, olhando meu tempo corporativo, a liderança vinha com um pacote completo, né? Status, poder, dinheiro. E conforme o tempo foi passando, esse pacote completo mudou de endereço, né? Hoje virou outra equação. Então, ser líder, como você bem disse, significa mais pressão, mais exposição e muitas vezes até menos autonomia real, dependendo do modelo de empresa que a gente trabalha, é menos autonomia. Então, liderar hoje é exatamente viver no mundo da ambiguidade, da ambidestria que a gente comentou. É sustentar esse papel e as suas consequências sem ter todas as respostas, né? Então, eu acho que daí vem um dos pontos de por que tem gente que não quer esse papel hoje. Tem uma pressão cognitiva forte, não é só sobre executar, era mais fácil quando era só o comando e controle, né, como a Priscila comentou. Hoje eu tenho que exercitar o poder de julgamento, da empatia, da escuta, com mais dados, mais velocidades, menos clareza, isso cansa, né? Cansa e exige.
O outro ponto é a responsabilidade que eu acho que ela é ampliada e mudada também, ou seja, a IA executa, como o Marcelo comentou, mas ao mesmo tempo o erro continua sendo humano. Então, o líder vai ter que responder e deveria seguir respondendo por decisões que não são só dele, hoje é dele e da máquina. Então, e tem a mudança geracional também. A mudança geracional traz muito essa coisa da rejeição à cultura do esgotamento, né? Então, eu vejo hoje que muita gente prefere ser excelente no que faz tecnicamente frente a ser líder. Eu não digo que o que é certo ou errado. Eu acho que tem o que é a melhor decisão para aquele momento, para aquela pessoa, naquela situação. E fazer a escolha, eu vejo como um sinal de maturidade, tanto da empresa quanto do profissional. Então, eu vejo muito forte de que nem todo talento precisa ser líder. Aliás, promover um talento a líder sem a preparação é pior do que deixar o talento no lado técnico, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, é promover com a preparação, promover com esse arcabouço de segurança e respeitar a escolha dos dois lados. É um ponto, né, Priscila? Acho que você você vê também no Venturos, né, muitas coisas disso acontecendo, mas acho que a gente vê muito isso, né? O cara era um excelente técnico, vira um péssimo gestor, né? É um problema isso. Eu acho que hoje ainda é um problema, né? Acho que a gente está olhando, né, o desinteresse, né, por esse caminho de ser líder, né? E eu trago 2 pontos aqui. O primeiro é que talvez a gente, neste momento, né, de mudança geracional, de termos 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho, né? Hoje temos todas as gerações, né, o movimento do mundo, né, que é a única era que nós estamos tendo todas as gerações no mesmo ambiente de trabalho, né? Então, isso requer muito aprendizado o tempo todo, né? E a liderança, né, como a gente bem falou, aquela questão do modelo comando e controle, acho que hoje não cabe mais no desenvolvimento desse novo movimento que a gente está no trabalho, né, de desenvolvimento de pessoas. E tem um outro termo que a gente sempre usava como o líder herói, né, que é aquele que detém todas as respostas, que centraliza as decisões. Dependendo do contexto que a empresa está e dessa formação geracional que a gente está, não cabe mais. E aí, a pessoa que está ali numa nova geração, que enxerga que esse movimento precisa ser diferente, ela se desinteressa por esse caminho, porque ela está vendo que naquele contexto o líder ainda atua num movimento muito do passado, né, que muitas das vezes não cabe mais, né, naquele contexto, que bem disseram vocês, por conta da prática da escutativa, da questão de a importância do líder compartilhar o contexto da organização para o time o tempo todo, né? Então, e essa questão da preparação, a gente vê muito ainda, né? Eu promovo um excelente técnico a líder, só que são competências totalmente diferentes que ele vai lidar no dia a dia quando ele passa a ser líder. Então, eu não vou mais obter resultado pelas minhas competências técnicas. Quando eu passo a ser líder, eu preciso obter resultado pela competência do meu time. E como é que eu orquestro isso no meu dia a dia? Dá trabalho, porque eu preciso desenvolver as pessoas. O aprendizado que era só meu, eu preciso compartilhar. Eu preciso, né, orientar as pessoas e ter resultados por meio delas, para a gente, né, ter um time, né, colaborativo, um time que pensa, né, na ambidestria. Então, pode ser que, acho que, né, um segundo momento é a falta de preparação de fato da gente conseguir ter pessoas capazes, né, de estar liderando, quer seja um projeto, quer seja um time, porque eu também comungo da questão que liderança é aquele que está mais preparado para aquele contexto naquele momento, independente de cargo. Né? Então, se você está naquele momento, né, se o contexto, né, se o cenário está pedindo uma liderança, né, para fazer aquela liderança naquele cenário, é uma pessoa que vai surgir com algumas competências da escutativa, do protagonismo. Então, independente da posição que ela esteja, ela pode exercer o papel de liderança, né? Não, independente da posição.
Então, eu vejo muito isso também, né? Que esse desinteresse pode ser pela questão de que hoje os líderes não estão conseguindo atuar numa liderança mais atual, né? E o time também está com essa falta, né, de preparação, né, do líder, né, ter essas competências mais atuais para o nosso dia a dia. Tem um ponto, Priscila, que eu acho, assim, eu concordo 200% com tudo que você disse, e eu costumo dizer em sala de aula, né, que se você trabalha numa empresa onde é valorizada a liderança, que tem todas as respostas, tem alguma coisa errada, né? Quando eu era líder lá atrás, eu tinha que ter respostas. Se eu não tivesse, eu era um fracasso. Hoje em dia, se eu tiver todas as respostas, eu estou falhando big time, porque a gente não tem todas as respostas e ainda bem que eu não tenho todas as respostas. Então, a gente tem que valorizar, vou pegando a questão da preparação e da cultura, líderes que se destacam não por performar com perfeição, mas nessa linha de compartilhar aprendizado em tempo real, com humildade, com franqueza, e levantar a mão e dizer, eu tomei essa decisão baseado nos melhores dados que eu tenho agora, estou me antecipando, não estou reagindo, não concentro a decisão, mas posso errar. Então, é navegar no imprevisível, eu acho que essa é a minha última contribuição aqui do tema. É um barato, né, Ana, que você fala, né? Antigamente o líder tinha que ter todas as respostas, e hoje é considerado um bom líder o que faz boas perguntas. Mudou Exatamente, Marcelo. totalmente, né? Exatamente. Então é um barato isso, né? Como tem que ter essa adaptação, né? E muito do que vocês falaram, e eu concordo muito, antigamente tinha o conceito do líder nato, né? Hum, O cara não nasce líder, você capacita, né? Você está sempre. E não é uma capacitação, acabou, né? Fez um programa, uma não. semana, saiu de lá transformado em líder. Não, é um constante aprendizado, constante melhoria. E aí, para a gente poder encaminhar, né, o nosso final do podcast, vou começar com você, Ana. Você hoje é um líder, né? Que recomendação você dá para esse líder na era de IA, né? Que já estava tudo fácil, né? Já mudança geracional, tudo, o mundo também está muito tranquilo, sem guerra, sem nada. E aí vem a IA, né? Que conselho você pode dar para esse líder, né? Nessa era de IA tão doida que a gente está vivendo? Primeiro ponto que eu diria é: se preocupe em crescer com intencionalidade. A curadoria de informações, exposição real a decisões e ter repertório. Uma coisa que me assusta muito hoje em dia é como, da noite para o dia, a gente criou gurus e líderes que são todos especialistas no futuro, as pessoas sabem de tudo, conhecem tudo, como diz o Securato brinca, né? O bingo corporativo, né? A mídia digital criou isso, mas aí você vende aquela coisa de que eu sou o guru, eu entendo, eu lidero, eu passei por isso, mas quantas pessoas realmente sujaram a mão e passaram pela experiência? Então, na vida da mídia digital, tudo soa bem, tudo parece certo e tudo é meio igual. Então, e aí a preocupação e a provocação para um líder seja autêntico. Quando todos podem exercer a autoridade que essa mídia digital dá o direito hoje, a autoridade em si perde o significado. Se todo mundo usa os mesmos modelos, os mesmos dados e as respostas são parecidas, cadê a sua vantagem competitiva? Então, a tecnologia, obviamente, que evoluiu. O nosso comportamento tem que evoluir. Então, eu, como líder, nunca devo delegar o julgamento, a estratégia e o meu posicionamento. Posso usar uma recomendação algorítmica? Óbvio que eu posso, mas isso não pode ser a minha decisão pura e simples. É muito mais rápido, como o Marcelo exemplificou aqui, eu usar as ferramentas que tem, muito mais confortável, pode não ser seguro, mas não pode tornar a decisão. Então, eu diria que um líder hoje volta ao ponto central da liderança, é o básico bem feito. É transparecer e gerar confiança, clareza de propósito,
qualidade das relações, a capacidade e a qualidade das suas decisões. A tecnologia muda a forma, que a gente está comentando até hoje, mas o fundamento tem que seguir sendo humano. Não trocar a autenticidade por conveniência e chamar isso de eficiência nunca. E aí, Priscila? Concordo, Ana, com tudo que você trouxe, né? Tem algumas coisas que são atemporal na liderança, né? Tem algumas coisas que, independente, né, do contexto que nós estamos, do cenário, com a tecnologia, porque a tecnologia ela muda o como, né? Mas o porquê das coisas, né? Muitas das vezes ela é atemporal para a liderança. Então, para mim, né, eu acho que se tivesse, né, que deixar uma mensagem final, é a questão de você, líder, inspirar confiança no seu time e construir essas relações, né? Eu acho que está cada vez mais próximo o movimento de que a liderança, ela precisa estar junto. Ela tem que estar junto do seu time, ela tem que desenvolver o seu time. E isso a gente consegue construindo relações. A gente consegue se conectando com as pessoas. Então, para você ser líder hoje, acho que a primeira coisa que é o atemporal, você tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, porque o seu time vai te demandar coisas do dia a dia que você vai precisar ajudar o outro a atingir o máximo do potencial dele. E como é que você faz isso, né? Construindo essa base que, na minha visão, é a confiança, né? A gente tem um livro que eu gosto muito, que são os 5 desafios das equipes, e que a base dele é a relação da confiança para que, né, você consiga atingir o máximo lá dos seus resultados. Se você não tiver confiança, né, as pessoas não vão trazer o que as vulnerabilizam hoje, elas não conseguem trazer o que ela tem medo hoje para atingir determinado resultado. Então, a base de uma liderança hoje, para mim, é a questão da construção da confiança com o seu time, para que você consiga exercer uma liderança assertiva. Gente, gostei demais do nosso bate-papo. Infelizmente, né, tem que ter um fim, né? Mas eu acho que a gente trouxe muitos insights aí sobre esse aspecto da liderança nessa era de IA, e acho que os aspectos humanos, eles são ainda extremamente fundamentais. Se a gente não quer ser substituído por uma IA, seja humano. Acho que essa foi a mensagem que vocês mais mandaram aqui ao longo do podcast. Queria agradecer demais. Ana Paula Zamper, obrigado, né? Então, sempre uma satisfação poder conversar com você. Priscila Salvaterra também, seja bem-vinda ao Futuros. Volte sempre. Você que nos escutou, espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei aqui. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, a gente gosta muito, é importante pra gente, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.